cidadania. Há muitas formas de exercer. A eleição é uma delas. Hora de escolher, mas também de fiscalizar, Roberto. É mesmo, Henrique, e falta pouco para as eleições de outubro. Já é hora da gente pensar em tudo que a nossa cidade precisa para melhorar. O que é que você quer para a sua cidade? Nossa cidade falta melhoria em educação, saúde, transporte, né? Policiamento nas ruas, falta tudo. A saúde está ó. Em Brasília, a gente precisa de mais escolas e mais vagas na universidade, além de contratação de novos professores e qualificação de ensino. Aqui em Brasília temos uma péssima qualidade de atendimento nos hospitais, como filas muito grandes e poucos profissionais no atendimento. E o que eu quero para minha cidade é educação de qualidade para as nossas crianças e investimento na saúde pública para uma vida mais digna. Com a proximidade das eleições, aí, o que tu espera para o teu município? Educação, primeiramente, depois segurança para poder chegar na instituição e também a saúde, que está muito precária. Na nossa cidade, a segurança que nós não temos. Isso aqui está muito... uma cidade muito violenta, né? E nós esperamos que esses políticos façam alguma coisa, sejam educados em favor de serviço para a comunidade. A gente trabalha e muitas vezes a gente sai para passear e nossa hora de lazer, todos nós temos, né? Nossa hora, e a gente acaba às vezes sendo roubado. É muita insegurança, entendeu? Muita violência. E aí a gente se pergunta, né, para onde é que vai aquele tempo que a gente sai para ir votar, aquele tempo que a gente sai para ir dar aquele voto de confiança para eles, entendeu? A propaganda eleitoral já começou. Agora é hora de prestar muita atenção, analisar as propostas uma a uma e escolher os candidatos. Mas não é só isso não, Henrique. Eleitor tem que ficar antenado ao movimento dos candidatos. Se notar algo de errado por aí, tem que denunciar à Justiça Eleitoral. Estudantil é a organização responsável por cuidar dos interesses dos estudantes dentro da escola. E o Grêmio Estudantil tem um papel fundamental no que tange o protagonismo do jovem. São líderes que estão sendo criados dentro do movimento, dentro da proposta do que é o Grêmio Estudantil, e eles atuam aqui dentro da nossa escola de maneira significativa. E como funciona principalmente a questão da fiscalização? Será que a chapa vencedora é realmente fiscalizada? Será que os estudantes cobram as promessas de campanha? Por mais que houvesse uma fiscalização, ela ainda era muito informal, muito de boca a boca, uma pessoa falava com a outra, ia falando com o Grêmio. Acho que infelizmente falta um pouco uma cultura de engajamento político, uma cultura de questionamento, de crítica às gestões, né, no meio em que uma pessoa se insere. Representar toda a voz dos estudantes é realmente um grande desafio que estou tendo que enfrentar. A responsabilidade é grande, né? Então a gente deixava bastante claro assim que na hora da eleição a gente falava, bom, a gente não tem certeza disso, é uma proposta que a gente vai levar para lá, não temos certeza, então vocês têm que cobrar da gente que a gente está levando lá, mas vocês não podem cobrar que vai ser aprovado nesse primeiro momento também. O que a gente precisa é pensar, entrar dentro da cabeça do aluno e ver o que vai satisfazer aquilo que o aluno espera do colégio realmente. Não adianta você ficar apenas reclamando do que eles não fazem, do que eles fazem, você tem que saber, né? Você tem que pesquisar, porque às vezes é muito difícil também. Como aqui é difícil aprovar, né, um projeto que a gente fala, você tem que ver se pelo menos o cara está tentando, né, levar adiante o que ele pediu, né, o que ele prometeu aos seus eleitores, né. E você, fiscaliza seus representantes? Seu Manuel, o senhor lembra em quem votou na última eleição? Para ser sincero, eu esqueci. Não lembro. E nem acompanho. Isso é importante, lembrar em quem votou, saber o que ele está fazendo, procurar saber o que está fazendo o trabalho dele. Eu acompanho todos, passo a passo, vejo comício, vejo discurso. O problema é que a maior parte dos candidatos que eu voto não ganham, mas, por exemplo, o meu último candidato à presidência, eu acompanhei mesmo ele perdendo e acompanho depois de tudo que aconteceu. Eleitor, é bom ficar ligado. Tô só observando.
Afinal, é o seu dinheiro e o seu futuro que estão em jogo. Sejam os vereadores ou sejam os prefeitos, eles são nossos representantes. O poder emana do povo. No bom português, todos esses eleitos serão nossos empregados. É nesse sentido que nós podemos ser verdadeiramente muito mais do que o eleitor de um dia, mas um cidadão permanentemente acompanhando o que está sendo executado por aqueles que nós elegemos para nos representar. Mas como o eleitor pode fiscalizar os candidatos? No site do TSE é possível acompanhar os gastos de campanha dos candidatos. Vai ficar tudo explicadinho por lá. Ah, e tem também os portais de transparência. A sua cidade já está obrigada a ter um portal na internet onde estão apresentadas todas as informações relativas às compras, por exemplo, que ela fez no dia de ontem. Se o cidadão fiscalizar aquilo que está sendo realizado com o dinheiro público, nós vamos ter uma gestão de melhor qualidade e até de melhor legalidade. Cada vez mais é fundamental que os eleitores usem essas ferramentas, além das cobranças típicas e das estruturas tradicionais de fiscalização, que é o acompanhamento presencial, a pressão, seja por manifestação ou por visita em gabinetes, todas essas, ou até mesmo por associações de interesse, grupos de interesse, sindicatos e assim por diante. Viu só como é simples saber o que seus representantes andam fazendo? E você nem precisa ser um super detetive para isso. Se o eleitor não abre o olho na hora de escolher seus representantes, a chance de eleger um político errado é grande. Henrique, esse erro traz muitos prejuízos. A responsabilidade do eleitor não termina depois que ele #confirma o voto. Você tem o direito e o dever de cobrar dos políticos tudo aquilo que eles prometeram. A gente sabe que o papel do prefeito, do vereador, enfim, é representar a população para que tenha uma vida melhor. E quando isso não acontece, o que a gente faz? Eu deveria saber isso. Peraí que eu tenho que pensar. Eu acho que eu compareceria ao gabinete ou mandaria um e-mail para a assessoria e tentaria buscar também informações no site. A gente deveria dar resposta, né, através do voto, que é a maneira democrática, né? Demorou. Quando a gente coloca alguém no poder e ele não atende as promessas, né, não cumpre as promessas ou não atende às necessidades da população, o que a gente deveria fazer nesse caso? A gente deveria acompanhar em quem a gente votou primeiro, né? O primeiro passo é esse. Verificar as promessas que foram feitas a princípio, repensar, né, o seu voto e as propostas que foram feitas para um novo voto. Aí é que tá, né? É difícil, é complicado, né? Tá vendo? Algumas pessoas têm a resposta na ponta da língua, outras têm dúvida do que fazer. Calma, calma, nem tudo está perdido. Sabe aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Então, escuta só esse recado deste cientista político. Os interessados têm que pressionar, cobrar, usando a internet, usando as mídias, as redes sociais, fazendo movimentos de protesto, de contestação e exigindo dos governantes que cumpram as suas promessas. Ou seja, tem que tirar os caras da zona de conforto. Tem um projeto que tramita na Câmara dos Deputados que prevê punição para parlamentar que não cumprir promessas de campanha. Mas ele ainda tem um longo caminho para percorrer. Veja, são coisas diferenciadas. A ação do Legislativo, ele vai definir leis. Então, você apresenta um projeto, ele pode prometer, quando candidato a vereador, a deputado estadual, que irá fazer uma legislação para corrigir determinadas distorções, resolver determinados problemas. Mas veja, isso seria uma proposição legislativa. O processo legislativo, por natureza, é muito lento. Isso leva a sociedade a se afastar desse processo. Não tem jeito. Se o eleitor não lutar por direitos como saúde, educação e segurança, quem vai fazer isso? Nós temos que cobrar, exercer o nosso controle social em cima dos nossos governantes, sejam eles prefeitos, deputados, senadores. Não adianta um só querer buscar e os outros ficarem de braço cruzado. Eu acho importante o cidadão cobrar, né? Existem muitas maneiras de transformar ideia em prática. A gente conta tudinho para você daqui a pouco.
Eu sou Rafael Tavares, sou cantor de Brasília. O seu voto tem poder, ainda mais por conta dessas redes sociais aí, Facebook, Instagram, o mais novo Snapchat aí. Cara, isso tem muito poder, então você tem que dar um jeito de usar isso para o bem. A gente tem que saber o que está acontecendo no Brasil de verdade, beleza? Por isso que o hashtag Confirma me deu essa oportunidade aqui de falar um pouquinho. E eu conto com a presença de vocês para mostrar para o Brasil que todos nós temos voz ativa, beleza? Valeu! O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Tem gente que deve estar pensando: ah não, fiscalizar político dá muito trabalho. Não tem tempo para isso não. Roberta, não é só uma questão de tempo não. O hashtag Confirma vai provar que é uma questão de cidadania. De lutar pelo que é melhor para você, para sua família e para sua cidade. Afinal, só ficar reclamando não leva ninguém a lugar nenhum. Então, mãos à obra. É isso mesmo, Henrique. Mais de 20 mil crianças de até 5 anos não têm creche no Distrito Federal. Com uma fila desse tamanho, escolinhas comunitárias, como a que a Tânia trabalha, ajudam demais pais e mães que não têm com quem deixar os filhos. Aqui eles não pagam nada. A única coisa que a gente pede para eles trazer é uma roupa, uma bolsinha com roupa de troca, porque a gente dá banho nessas crianças. Eles chegam por volta de 8 horas e saem 5 da tarde. As crianças da creche da Tânia são filhos de catadores do lixão de Brasília. Conseguir o espaço para receber essa meninada é uma forma de evitar que elas também se envolvam com o trabalho desumano dentro do lixão. A gente vê que realmente os pais precisam, não tem como pagar, porque o ganho lá não é muito, é pouquinho. Já a Adriana encontrou uma outra forma de agir pelo bem comum. Ela conseguiu barrar, literalmente no grito, um aumento de quase 100% para os vereadores da cidade dela, Santo Antônio da Platina, no Paraná. Me desloquei até lá, tinha um senhor discutindo com o vereador, mineiro aqui conhecido, e falei: mineiro, pelo amor de Deus, por que isso agora? Não é o momento. Ele falou: não é o momento? Por que não é o momento? Porque o país está em crise, é óbvio. Ele falou assim: crise? Você está em crise? Eu não estou em crise. Realmente, né, Adriana? Não dava para os caras dobrarem o próprio salário em época de crise. Depois que a Adriana peitou o vereador, os moradores de Santo Antônio da Platina se uniram e venceram. O aumento foi barrado na Câmara Municipal da cidade. A minha cidade, falo minha cidade porque eu estou extremamente orgulhosa de Santo Antônio, ela mobilizou a ponto de chegar a comerciante dispensar os funcionários para ir até a Câmara. Essa sessão extraordinária foi feita às 5 da tarde. Comerciantes fecharam as lojas, parte dos comerciantes fecharam as lojas para irem até lá. A Tânia viu que vários moradores da comunidade tinham um problema e botou a mão na massa. A Adriana comprou briga com 10 vereadores e impediu uma gastança em época de crise. Mas se as pessoas se envolvem tanto em algumas causas, o que falta para uma participação maior na política? Diz aí, Henrique. Os políticos têm benefícios, privilégios, isso independente do poder, e essa elitização acaba afastando o político enquanto carreira da população. Esse afastamento também tem repercussão no afastamento da própria população na sua prática cotidiana do exercício da política, né? Pois é, gente. Mas é aquela coisa, né? A mudança começa por nós mesmos. Então, vamos ajudar.
Vamos fiscalizar nossos prefeitos, vereadores. Afinal, ficar de olho nos políticos também é uma ação de cidadania. E uma atitude em benefício da comunidade nunca passa em branco. Tem pai que chega aqui e fala assim, nossa, muito obrigada por vocês cuidarem dos meus filhos. Meu filho está bem cuidado, meu filho engordou, entendeu? Então é muito gratificante para a gente quando a gente escuta assim, essas palavras. Viu só? Nada de vacilar quando o assunto é defender os seus direitos. Dia 2 de outubro é o grande dia, o momento de decidir o futuro da sua cidade pelos próximos 4 anos. E é na urna eletrônica que o seu voto fica registrado com toda a segurança. Tem alguma dúvida sobre isso? Está no lugar certo. O hashtag Confirma responde tudo. Meu nome é Giovana, eu tenho 26 anos. Eu queria saber se existe a possibilidade, durante a transferência de dados de uma urna que está no Acre para Brasília, ela ser hackeada e esses votos serem alterados? Giovana, primeiramente a urna não é transportada do Estado até Brasília, e sim os seus dados. Na verdade, quando a urna encerra a votação, o primeiro passo que ela faz é demonstrar o resultado por meio do boletim impresso. Isso já torna todo o resultado de conhecimento público e, francamente, a possibilidade de verificação e de auditar. Após a impressão desse boletim em papel, os dados são gravados numa mídia digital, são criptografados, assinados digitalmente e enviados para os data centers dos tribunais regionais eleitorais que fazem a totalização. Gostaria de saber como é que é feita a transferência de dados de uma aldeia no interior do país para o centro de administração dos dados. Essa é uma pergunta muito interessante. Isso faz parte de uma característica do processo eleitoral brasileiro. Nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que mais de 60% representa a região amazônica. E nessa região amazônica, pelo menos, temos mais de 1.500 pontos de difícil acesso. E nesses 1.500 pontos de difícil acesso, pelo menos 500 aldeias indígenas. E nesses locais de votação, se levam até 2 semanas para se instalar uma urna eletrônica. A urna eletrônica trabalha nesses locais de votação na bateria, porque não há energia elétrica, evidentemente. E os resultados são transmitidos também por uma outra estação ligada em bateria, que transmite os dados via satélite. Onde há menos recursos, se investe mais em tecnologia. Como é que um cego pode votar numa urna eletrônica? Com a urna eletrônica, existem pelo menos 2 funcionalidades que viabilizam que o deficiente visual possa interagir com o processo. Primeiro, que as teclas da urna eletrônica contêm uma estampa em braille, ou seja, o cego que tem conhecimento de braille pode identificar as teclas que está digitando. A segunda funcionalidade é o áudio. Por meio de um fone auricular, o deficiente visual pode acoplar o seu fone de ouvido na urna eletrônica e ouvir aquilo que está digitando. Ou seja, a urna eletrônica veio justamente para incluir o deficiente visual no processo por meio dessas funcionalidades que somente a tecnologia pode trazer. Fala pessoal, beleza? Meu nome é TJ Fernandes, eu sou repórter e comediante e minha vida é fazer piada. Mas se tem uma coisa que não é piada e deve ser levada a sério, são as eleições municipais que estão chegando aí e você tem que fazer a sua parte. Como? Simples, votando com consciência, meu parceiro. Pesquisando sobre os candidatos que você pensa em votar, pesquisando sobre os projetos deles, sobre os partidos deles. Lembre-se, o futuro do nosso país está em suas mãos. Aliás, no seu dedo. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara.
gente já falou de ações de cidadania, de fiscalização de candidatos e eleitos, e agora a gente quer saber aí de você, cidadão, como anda o seu comportamento diante de situações que a gente encontra no dia a dia e que pedem uma reação imediata. Responda rápido. Você é solidário? Você pode gravar com a gente? Gravo. Por favor. Não, obrigado. O que eu faria? Se eu descobrisse se meu candidato desviou dinheiro de obra pública, com certeza tiraria ele do poder. Eu guardaria e esperaria que alguém falasse na mídia que perdeu, quanto perdeu, entendeu? Mas se tivesse identificação, eu entraria em contato com a pessoa. Não poderia falar absolutamente nada porque é uma opinião de todos e é o que todos deveriam fazer, né? Jogar lixo no lixo. Bem público é o nosso próprio dinheiro, né? São nossos impostos que nós pagamos, então todos nós temos o dever de zelar pelo bem público. A senhora poderia pegar aqui uma perguntinha e responder pra gente o que a senhora faria nessa situação? Entendi. A pergunta é: o que você faria se visse uma mulher apanhando na rua? Eu chamaria a polícia. O que você faria se estivesse em um ônibus e presenciassem pessoas desrespeitando um assento preferencial para idosos, gestantes e deficientes? Eu chegaria na pessoa e falaria. Já fiz, inclusive, algumas vezes com meu pai. Eu chamaria a atenção dessa pessoa. Ó, não pode, não tá vendo aí que não pode? O que você faria se recebesse um troco a mais? Eu devolveria. Sai correndo, brincadeira, eu devolvia, com certeza. Saúde, educação, saneamento básico. Só quem vive em uma cidade sabe de que ela realmente precisa. Por isso, faça suas escolhas com consciência. Da promessa para a realidade, a distância é grande. Ei, o que você tá fazendo aí? Pera aí que tem um Pikachu do seu lado. Vou pegar. Calma, tá do seu lado, não mexe Onde, não. Henrique? Mexe não que eu vou pegar. Henrique, caçar Pokémon deve ser até divertido. Mas que tal prestar atenção em candidato que anda pisando na bola por aí? Isso também é função do eleitor, sabia? Se achar algo de errado, tem que denunciar à Justiça Eleitoral. A caça a monstrinhos virtuais pelo celular virou uma febre. Por todo lado tem gente grudada no aparelho, andando sem olhar para os lados. Todo mundo que eu vejo com o celular na mão praticamente está jogando esse jogo. Eu vejo adultos jogando, todas as idades. Muita gente mexendo, meus amigos tudinho. É uma febre. Eu não tô jogando muito porque eu tô sem telefone, mas eu jogaria se eu tivesse com telefone. Mas vem cá, como funciona isso? Ele pega pontos específicos do GPS e você captura eles por meio da localização. Baixa ele, automaticamente vem um mapa e você é o personagem. E é o mapa real das ruas mesmo. Muito legal. Agora imagine se você também tivesse um jogo bem parecido com esse, só que para caçar outro tipo de monstros, que até parecem inofensivos, mas fazem um mal danado à democracia, como candidatos que fazem propaganda irregular, distribuem brindes ou realizam showmícios, o que também não é permitido. Poxa, eu acho interessante. Acho bom, né? Isso é muito bom ter um aplicativo para expor, né, tudo que os políticos vêm fazendo errado. Fica a dica aí para quem quiser criar um aplicativo assim, tá precisando. A Justiça Eleitoral desenvolveu o aplicativo Pardal. Com ele, você pode registrar a propaganda irregular e mandar direto do seu dispositivo móvel. O Pardal é de graça e está disponível no Google Play e na Apple Store. É muito fácil de usar. A foto pode ser registrada na hora e enviada para a Justiça Eleitoral, indicando o local da irregularidade.
Ou a pessoa pode enviar uma foto do álbum do dispositivo móvel. O aplicativo foi desenvolvido por servidores do Espírito Santo e da Paraíba. Fez tanto sucesso que agora a ferramenta pode ser usada em todo o Brasil. O Pardal ele começou a ser utilizado, foi desenvolvido originalmente no terreno do Espírito Santo e é utilizado desde 2012. No interior da Paraíba, no Nordeste, a gente constata aí que praticamente os eleitores, as pessoas de cidades pequenas, muitas cidades pobres, mas todo mundo tem um celular na mão. Isso aí, inclusive, é interessante porque gera medo naqueles candidatos que querem praticar o ilícito. Então o pessoal, quando já sabe que tem essa facilidade, está na mão de qualquer eleitor, está na mão até do opositor dele, ele já pensa duas vezes antes de praticar o ilícito. E fique esperto, eleitor. Ainda há outras maneiras de fiscalizar o poder público. Sites de vários órgãos têm ouvidorias e links para receber denúncias. Aqui no TRE da Bahia, a ouvidoria recebe as demandas pelo nosso formulário web, pelo e-mail e também por telefone. Estamos trabalhando bastante no Facebook, né? O eleitor ele pode postar alguma dúvida, algum questionamento em relação a algum post que nós publicamos. Então nós interagimos com esses eleitores através também das redes sociais. O hashtag Confirma termina aqui, mas a gente fica conectado nas redes sociais. Então, faz o seguinte, grave seu vídeo e mande pra gente a sua dúvida ou sugestão. Aí é só marcar hashtag Confirma e fazer parte desse movimento. Até a próxima semana. Até lá, a gente te espera, viu?